Boa noite a todos, mais uma vez. Muito bem-vindos ao nosso abrigo de luz. Gente, continuamos ainda com a arrecadação de prendas para o nosso bazar. Quem quiser anotar o zap, por favor, pessoal que está nas redes sociais aí, ou quiser trazer aqui, o nosso telefone é o 973835705. E para participar do curso, às segundas-feiras, iniciando às 20 horas, estamos estudando o livro Missionários da Luz. É um livro bem legal e para participar, muito conhecimento, tá? Então, mais uma vez, para quem está em casa também, vamos fechando os nossos olhos e levando os nossos pensamentos até os anjos do Senhor, que nos levam ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedindo a Ele permissão para que os mentores espirituais possam vir até a nossa casa, nos iluminar nossos trabalhos e os direcionamentos aqui efetuados. Agradecendo a presença de todos, vamos efetuando a nossa conexão através de uma prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Que Jesus ilumine os nossos trabalhos. Para a leitura de preparação de hoje, do livro Fonte Viva, renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno de nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais fortes.
Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Se for ver, a gente está bem atrasado, né, gente? Mas ainda dá tempo. Exercício todos os dias. Vamos envolvendo então nosso irmão Anderson numa luz maravilhosa, que irá palestrar para a gente hoje, desmistificando a mediunidade. Seja bem-vindo. Obrigado, Wilde. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui presentes no Grupo Espírita Amigo de Luz, a todos que estão presentes pela internet, seja pelo Facebook ou pelo Instagram. Então, como o Wilde já falou, o tema de hoje é desmistificando a mediunidade. Então, primeiro eu quero explicar por que eu pensei nesse tema. A ideia desse tema surgiu há mais ou menos um mês atrás, uma conversa que eu tive com a minha mãe a respeito de um documentário sobre o médium João de Deus. Então acredito que todo mundo já tenha ouvido falar do médium, todo mundo já conheça mais ou menos a história. Então é um médium muito famoso, que atendeu por vários anos e de alguns anos para cá começou a sofrer várias acusações de vários crimes. Então o objetivo do tema não é falar sobre João de Deus, muito menos falar o que aconteceu, porque, como diz Jesus nos ensina, não julgueis para não serem julgados. Então, o objetivo principal é conversar sobre a mediunidade. Refletir, em primeiro lugar, como que o médium é uma pessoa comum como qualquer outra. Ele só veio com uma missão diferente. E também mostrar como que é difícil ter essa missão da mediunidade. Não é algo fácil. Então, entrando no tema, então por que eu escolhi também esse título? Desmistificando a mediunidade. Então, o que é desmistificar? É anular a natureza mística, misteriosa de algo, porque quando alguém fala a palavra médium, parece que é uma coisa sobrenatural. Até se a gente for olhar o nome do médium João de Deus, já é uma coisa que nos remete assim a uma pessoa como se fosse uma pessoa próxima de Deus, um santo, uma pessoa que faz milagres. Na verdade, o médium é um ser humano como qualquer outro, ele só tem um dom diferente. E mediunidade, então o que quer dizer a palavra médium? Então a palavra médium é uma palavra que tem origem no latim e significa meio, que está entre duas partes, intermediário. Então é um elo de ligação entre duas partes. Eu pensei num exemplo assim mais simples da gente entender, trazendo para o nosso mundo material. Se a gente usar um exemplo que acabou de acontecer, 10 dias atrás mais ou menos, acabou a Olimpíada do Japão em Tóquio. Várias pessoas tiveram que se deslocar para lá, sejam os atletas ou os repórteres. E todos nós sabemos que o idioma falado no Japão é um idioma difícil, que nem todo mundo domina. Então, o que é necessário? Muitas pessoas, principalmente os repórteres, estavam trabalhando lá. O que eles precisaram para conseguir realizar o trabalho? Eles precisaram de intérpretes, de tradutores. Então, se a gente levar em consideração a definição da palavra médium, o médium é de ligação entre duas partes. Então, a gente pode considerar que os tradutores, os intérpretes no Japão funcionaram como médiums. No caso dos brasileiros, eles foram médiuns do Ocidente para o Oriente. Então eles ligaram duas culturas diferentes, dois povos diferentes. Então é só um exemplo assim para deixar mais claro também e para simplificar o termo médium, porque é um intermediário, uma pessoa que ajudou uma comunicação, para ficar mais claro. E na definição espírita, o
que o Espiritismo diz para a gente? Então é até interessante que quando eu procurei a definição da palavra médium, é difícil encontrar algo que não remeta ao Espiritismo, que a palavra médium é algo muito ligado ao Espiritismo. Então o que o Espiritismo nos fala? Mediunidade é a faculdade que permite a comunicação entre o mundo material, ou seja, encarnados, quem está vivendo experiência na carne, e o mundo espiritual, ou seja, os desencarnados. Então o médium é uma pessoa que provê, é uma faculdade, a mediunidade é uma faculdade que provê a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Aí uma pergunta que eu faço: a mediunidade é exclusiva do Espiritismo? Só no Espiritismo existe médium? Não, para começar, nos é ensinado que a mediunidade é algo inerente ao ser humano. Então, quando eu falo ser humano, é o espírito encarnado que está vivendo uma experiência na carne. Então, se já é uma qualidade inerente ao ser humano, ela não é ligada a nenhuma religião. Quando a gente nasce, a gente não está ligado a nenhuma religião. Então, já é uma coisa inerente. Todo mundo é médium. No primeiro momento, quando você escuta essa definição, até choca, fala: como assim eu sou médium? Mas eu não escuto, eu não vejo nada diferente. O médium é Chico Xavier, é Divaldo Pereira Franco, é a pessoa que eu conheço no centro espírita que faz psicografia. Não sei, vou voltar aqui. Nós tivemos um probleminha técnico, acho que a internet deu uma oscilada. Então estamos de volta. Como diria o pessoal na televisão, desculpe a nossa falha. Então, assim, voltando ao tema, todos nós somos seres humanos, somos espíritos encarnados. Então, por definição, todos nós somos médiuns. E como espíritos encarnados, nós temos contato nos dois mundos, tanto no espiritual como no material. A questão é que a maioria de nós não tem essa consciência. Então, muitas vezes, quando nós temos aquele problema que muitas vezes parece insolúvel, não acontece isso com todo mundo. Às vezes você tem um problema, você não sabe como vai resolver, aquilo fica te martelando, e de repente, quando você menos espera, a solução aparece na sua mente. Assim, um estalar de dedos. Muitas vezes, depois que você dorme, quando você acorda no dia seguinte. Então, tudo isso é exemplo de contato que a gente tem com o mundo espiritual, que os espíritos nos mostraram o caminho, a solução, só que nós não temos a consciência disso. E o que diferencia a maioria das pessoas que não tem essa mediunidade bem desenvolvida de um médium que tem aquela mediunidade bem desenvolvida, que tem a condição de prover comunicação entre os dois mundos? A diferença é que essas pessoas, esses espíritos, quando reencarnaram, eles reencarnaram com a missão de serem médiuns, de prover a comunicação entre os dois mundos. Porque essa comunicação serve tanto de alívio para quem está no plano espiritual de poder se comunicar, como quem está aqui do lado material, de receber comunicação. Nós sempre estamos em contato com entes queridos, com os espíritos, mas muitas vezes nós não guardamos a lembrança. E essa comunicação através da mediunidade traz esse conforto para nós, que nossos entes queridos continuam vivos, eles só mudaram de plano. Então, muitas vezes, esses espíritos vêm com essa missão. Então, muitas vezes é missão, muitas vezes é uma prova, e algumas vezes até como expiação, porque expiação de erros passados, cometendo erros passados, e tem que pagar na próxima encarnação como médium. Então veja que a mediunidade não faz ninguém especial, é uma prova como outra qualquer. Então o espírito vem com a prova da mediunidade, da mesma forma que outra pessoa vem com a prova da riqueza, outro vem com a prova da pobreza, outro vem com um problema físico, uma deficiência, é uma prova como outra qualquer. E, digo mais, é uma prova muito difícil, porque a pessoa, quando é elevada a esse status de médium, é muito difícil não se deixar influenciar e não deixar o ego tomar conta e dominar. E uma outra coisa que é muito importante também, a mediunidade, ela também pode ser desenvolvida. Então todos nós
que por não tivermos essa missão de virmos como médiuns, de dar passividade, de dar comunicação, se nós nos desenvolvemos durante nossa encarnação, se nós procurarmos nosso desenvolvimento, nossa evolução, nós podemos em algum momento desenvolver a mediunidade. Eu conheço algumas pessoas, eu conheço uma pessoa que trabalha há muito tempo no centro espírita, que falava que chegou no centro espírita, não tinha visão, não escutava nada, não tinha nenhum tipo de mediunidade, e com o passar do tempo, essa pessoa começou a dar comunicação, começou a ter a mediunidade de psicofonia, que é falar em nome de um espírito. Mas o que acontece na maioria? Então, voltando, já ficou claro, então, o médium não é nada de especial, não é uma celebridade, não é uma pessoa mais importante que ninguém, ele só veio com uma missão diferente. E por que essa missão é tão difícil? Porque, à medida que a mediunidade vai se desenvolvendo, as pessoas começam a se cercar desse médium, e esse médium acaba esquecendo que, na verdade, ele é um instrumento da espiritualidade, ele está lá para servir, ele é só uma ferramenta. E esse médium começa a achar que é ele que está fazendo as coisas, que de repente a pessoa teve uma melhora, ou de repente a pessoa ficou feliz por ter uma comunicação ou algo semelhante, porque foi ele que fez, e ele começa a se colocar acima de Deus às vezes. Tem relatos assim, a pessoa começa a achar tão importante, que a pessoa começa a falar que ela mesma está fazendo, ela que fez milagres. E o que acontece? As pessoas, os médios, quando começam a chegar nesse nível, quando eles começam, a vaidade começa a falar mais alto, eles começam a se ligar, a dar abertura para espíritos inferiores. E aí, para falhar na missão, é um passo muito, muito decisivo para falar na missão. No capítulo 8 do livro Os Mensageiros, tem um relato de um espírito que ele explica exatamente isso. Ele explica que na última encarnação dele foi feito todo um planejamento, que ele ia vir com mediunidade bem desenvolvida, de psicofonia, psicografia, e que ele deveria ajudar os irmãos, tanto encarnados como desencarnados, com aquela mediunidade. E aí foi feito todo o planejamento no plano espiritual, a idade que ele deveria começar a desenvolver a mediunidade, o que ele deveria fazer, e tudo como deveria ser feito. Só que o que a gente aprende também é que quando nós estamos no plano espiritual, é mais fácil. Mas quando nós começamos a sofrer a influência da matéria de novo, as tentações são muito grandes e a gente acaba se desviando do caminho. E foi o que aconteceu com esse irmão. Ele explica que ele reencarnou, começou a se desenvolver, começou a crescer, e quando ele chegou por volta dos 20 anos, quando chegou o momento dele colocar em prática o que ele tinha planejado, ele até exemplifica que ele estava mesmo cercado de vários espíritos de luz, ele começou a ficar ambicioso e começou a cobrar, ele começou a exercer a mediunidade no centro espírita, causou muita felicidade em todos que estavam cercando ele, todos os espíritos, mas a partir do momento ele ficou ambicioso e começou a cobrar para fazer isso e acabou saindo do centro espírita. E ele até fala que uma certa hora ele começou até a renegar Deus, porque aconteceu aquilo, o ego dele inflou tanto que ele começou a se achar mais importante que tudo. E aí ele acabou se desviando totalmente da missão, começou a ficar rodeado de várias pessoas ambiciosas, porque só procuravam ele esperando que ele desse dicas de ganho de dinheiro e coisas do tipo, e consequentemente ele começou a ficar cercado de espíritos inferiores. E ele só foi perceber o erro que ele tinha cometido depois que ele desencarnou. E aí já era tarde, porque já tinha perdido a oportunidade. E além dele não sanar a dívida que ele tinha quando ele começou aquela encarnação, ele adquiriu dívidas novas, porque ele veio com o dom da mediunidade e usou errado. Então ele ia ter que replanejar uma nova encarnação, que ia ter que ser muito mais penosa do que a anterior por causa desse erro. Então, o que é muito importante
para um médium, na verdade para todos, mas principalmente para quem tem mediunidade bem desenvolvida, é buscar aprendizado constante e buscar sempre estar em sintonia com os espíritos de luz, com os mentores de luz. Por que isso? Porque isso é algo que nos é ensinado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12. O bom médium não é aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Então, não quer dizer, não é só o médico da facilidade a comunicar, ele precisa ter todo o cuidado de estar sempre assistido por bons espíritos, porque senão, se ele cai na tentação de se achar muito importante ou de ir pelo lado do dinheiro, ele vai começar a ser assistido por espíritos inferiores. Então, mesmo ele dando uma passividade, dando uma comunicação, aquela mensagem vai vir de espírito que não é um espírito de luz. E aqui continua na continuação do item 12 do Evangelho, no capítulo 24, é nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Então o médium tem que estar sempre buscando aprendizado, buscando ter excelente conduta moral para ser assistido por bons espíritos, para exercer a mediunidade da melhor forma possível. Bom, aproveitando o tema também, eu queria esclarecer uma outra coisa também, uma ideia que é muito difundida, principalmente pelos filmes, é que um espírito pode entrar no corpo de uma outra pessoa. Que tem aquela, por exemplo, o Ghost mesmo, tem várias cenas do Ghost, que é um clássico, lá que o espírito entra no corpo da pessoa e toma o controle. Vamos esclarecer que isso não existe. O espírito jamais vai entrar no corpo de um encarnado. Não tem como acontecer. E até, quando eu estava preparando esse texto, eu lembrei uma palestra que eu assisti uma vez, que uma pessoa me deu uma explicação fantástica que eu nunca esqueci. Ela fala que só existe uma única possibilidade de ter mais de um espírito dentro de um corpo físico. Somente uma, no momento da gravidez. Porque quando a mulher está grávida, então o corpo do bebê, o espírito do bebê justamente está dentro do corpo da mulher. É a única vez que pode ter mais de um espírito dentro do corpo físico, fora isso não existe. Então como é que acontece, no caso, como é que se processa a mediunidade? A mediunidade é por sintonia de pensamento. Então o espírito quer se comunicar, ele vai se aproximar do médium que ele sente que tem aquela capacidade de comunicar, vai sintonizar o pensamento para traduzir aquela de poder processar a comunicação. Então esse é mais um motivo que o médium tem que estar sempre em constante aprendizado e sempre buscando o caminho do bem. Bom, para encerrar, como eu já usei o exemplo da Olimpíada de Tóquio, eu quero usar um outro exemplo também para mostrar como é importante a questão do estudo para fazer uma boa comunicação, para ser um médium de boa qualidade. Então, eu não sei se alguém acompanhou nas redes sociais o repórter da Globo que compartilhou um vídeo de uma intérprete dele, intérprete japonesa, que estava cantando e cantarolando, né, e batucando numa latinha um forró em japonês. Alguém aqui chegou a ver esse vídeo? Eu achei muito interessante e para mostrar também, para dar um exemplo de como é importante o estudo. Então, o repórter da TV Globo foi para o Japão, aí foi contratado a intérprete, e aí, para surpresa dele, nas viagens, a intérprete começou a batucar, cantarolar o forró que nem Giló, de Luiz Gonzaga, só que ela estava cantarolando em japonês. E aí ele foi entender a história dessa intérprete, e ela nasceu no Japão, aí por uma questão de necessidade ela viajou para o Brasil, ela era cantora,
E aí ela se encantou pela cultura brasileira e começou a cantar em um grupo musical no Brasil que cantava samba. E eu achei esse exemplo fantástico para mostrar a importância de um médium se desenvolver e estudar. Porque olha, esse ato dela de cantarolar um forró em japonês, olha como é fácil a comunicação dos dois mundos. Então, para um brasileiro que logicamente não entende japonês, você vê uma pessoa fazendo aquele movimento do forró, fazendo assim, e escuta a melodia, você já conhece automaticamente, sabe que aquela música conhecida que é brasileira. E um japonês não conhece esse movimento, não conhece a melodia do forró, não conhece a dança, mas vai ouvir a letra em japonês. Então olha que interessante o elo que essa pessoa consegue fazer com os dois mundos. Então esse é um exemplo que eu quis trazer para mostrar como é importante estudar, conhecer, e conhecer principalmente o mundo espiritual, que é afinal o mundo plano material. Nós estamos aqui, teoricamente nós já temos algum contato, mas temos que procurar sempre estudar o máximo dos dois mundos para que a gente possa ser como aquela intérprete, conhecer tão bem os dois mundos que ela se faz entender de qualquer forma, a comunicação dela é perfeita, de qualquer forma. Produção, quanto tempo aí, produção? Porque a produção está fazendo assim para mim. Então, o objetivo principal desse bate-papo é fazer essas reflexões sobre mediunidade, a importância da mediunidade, a importância do médium procurar estudar, procurar se desenvolver. Para as pessoas que não têm essa mediunidade desenvolvida, entender também que o médium é uma pessoa comum como nós, que essa pessoa não tem nada de especial, não é um santo, não é uma celebridade. E entender também que ter esse tipo de comportamento é perigoso para o médium cair em tentação e falhar na missão dele. E também, lógico, eu acabei não entrando em detalhes nos tipos de mediunidade, como que é feito, o que acontece, porque na verdade o tempo aqui não permite. E nós temos vários cursos aí disponíveis para isso, que demandam muito tempo, que são bem detalhados. Então, quem tiver interesse, pode procurar nós aqui na Abrigo de Luz. Federação Espírita do Estado de São Paulo, então é só vocês procurarem no site deles, também tem vários cursos lá disponíveis para estudo, para desenvolvimento mediúnico. E é muito importante, então, mesmo sendo médios com mediunidade bem desenvolvida ou não, todos nós somos médios e todos nós estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluir e, acima de tudo, para buscar sempre os espíritos de luz, sempre os mentores de muita luz, e que a gente possa aprender e se desenvolver. E como Allan Kardec sempre passa para nós, o principal mensagem do Espiritismo é espíritas instruí-vos. Então a gente está aqui no processo de aprendizado, tem que aproveitar ao máximo essa oportunidade para crescer, para evoluir, para ajudar os nossos irmãos e para nos ajudar também a crescer. Bom, então era isso que eu tinha preparado para conversar. Espero ter conseguido atingir meu objetivo. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. E vou passar para o Wilde aqui para encerrar para mim essa parte do trabalho e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Paz e luz para todos. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Show. A produção estava te incomodando aí. A produção estava lá. Esse negócio aqui não é fácil, né? Momento de descontração. Vamos lá, gente, de novo. Quem está em casa, um copinho com água. Vamos fechando os nossos olhos, nos acomodando da melhor forma possível. E relaxando o nosso corpo e a nossa mente, nossos pensamentos, também da melhor forma possível.
com muita intensidade, vamos elevando os nossos pensamentos aos céus e aos trabalhadores do Mestre Jesus. E nesse clima de paz, tranquilidade e serenidade, vamos vibrar. E vibrar é doar nossos melhores pensamentos e sentimentos. Vamos imaginando raios de luz saindo de nós e nosso povo. Vamos vibrando por todas as casas assistenciais e hospitalares, por todos os espíritos sofredores, pelo umbral e também pelas trevas. Vamos vibrando por todas as religiões e filosofias que pregam o amor e a caridade. Vamos vibrando pelo Espiritismo, vamos vibrando pela Aliança Espírita Evangélica e todos os seus ideais. Vamos vibrando também com muita intensidade por essa casa que nos acolhe, vibrando por todos os trabalhos aqui realizados. Vamos vibrando também por toda essa turma, para que cada dia ela se fortaleça mais. E vamos vibrando também pelos que não puderam estar presentes na noite de hoje. Vamos vibrando pelos nossos vizinhos, pelo nosso lar e pelos entes queridos que lá deixamos. E com muita luz, que essa semana possa ser de muita paz e harmonia. E assim pedimos ainda permissão para vibrar por nós mesmos, seres tão necessitados que ainda somos. E ainda, Pai, se for de nosso merecimento, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa colocar nessa água o remédio para aliviar os males do nosso corpo físico, mental e espiritual. E assim, com a presença dos teus anjos protetores, meu Pai, pedimos a permissão para encerrarmos a nossa vibração através de uma oração. Senhor, nesta noite em que as estrelas reluzem como sempre no universo infinito, venho lhe pedir graças, proteção, saúde e paz para mim, minha família e meus amigos. Que tenham uma noite com lindos sonhos, amor, bondade e repleta de felicidade, e que a maldade não nos atinja de forma alguma. Rogo-lhe, ao amanhecer, renove nossas forças e continue a guiar nossos passos, e a nos cobrir com seu manto de proteção, para assim continuarmos evoluindo no belo ciclo da vida. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pelas energias, pelo auxílio dos mentores na noite de hoje. Agradecemos todos a presença física por aqui. Os trabalhos aqui continuam na Câmara de Paz. Obrigado a todos das redes sociais. Contamos com a presença de todos na próxima terça-feira, se assim Deus e nosso Jesus Cristo nos permitir e será permitido. Boa noite a todos, muito obrigado.